Bom, galera, então, mais um vídeo explicativo. Eu não vou ler, queridos, porque o vídeo, o Centro de Mídia, ele já traz uma explanação espetacular. Se eu ler, vai ficar extremamente pesado os vídeos para vocês e cansativo também. Então, vamos preencher com esse texto, que é uma delícia, né? Uma notícia muito gostosa. Como vocês sabem, notícia é o gênero informativo. Então, os textos informativos, como a professora disse, né, do Centro de Mídias, essa coisa de fake news, né? No caso dessa notícia, a gente sabe que ela precisa ter como fonte fidedigna. O que significa isso? Ser fiel. Então, fatos verdadeiros, não é? Então, vamos aqui à tabela que eu havia pedido para vocês, tá ok? Eu estou tampando aqui, tá? As respostas, para que primeiro a gente entenda o que está se pedindo aqui. Então, vamos lá, queridos. O que seria o tema da notícia escolhida? Como eu falei, essa tabela, porque se você percebeu o texto que vocês têm da página 156, eu já estou indo para a página 159, porque essa tabela era para ser referida a outras situações. Então, eu adaptei para que a gente possa conseguir acompanhar esse livro que é muito interativo. Bom, o tema da notícia escolhida, nós escolhemos então a notícia: os dinossauros vão invadir São Paulo. Mas vamos entender o que é o tema. Então, o tema eu coloquei aqui, ó. Vocês podem até arrumar aí também, ó. O tema é o assunto principal. Então, cuidado, que muitas vezes a gente acha que o tema é o título. Não é. O título ele ajuda, ele te dá uma noção do que vai se tratar o texto, mas você precisa ler todo o texto para você ver qual de fato é o assunto que ele fala todo o corpo desse texto. Então, eu posso até já colocar a resposta para a gente entender a diferença do título, que aqui no caso da notícia seria a manchete, né, que vem em letras maiores, né? Mas entendendo que o tema é um assunto principal, o que de fato é o que mais se destaca nesse texto, no caso aqui desta notícia. Então vamos lá? Vamos ver o que a professora colocou? Eu coloquei assim, ó: exposição de dinossauros em shoppings em São Paulo. Vamos lá, vou repetir o tema, o assunto principal da notícia: exposição de dinossauros em shoppings em São Paulo. Tá ok? Tudo é discutido, meus queridos. Se vocês colocarem outro e quiser colocar para mim no particular, professora, olha, eu coloquei esse. Só que você tem que tirar foto. Tem gente que tá tirando foto, eu não tô conseguindo ler nada. O lápis está muito fraco. Nós temos que entender que o celular é complicado. Se a gente não força esse lápis, eu não consigo entender. E se você não tira também a foto de forma clara, se você tremer, ela vem tremida para mim. Mas enfim, de repente colocou um outro assunto e quer discutir comigo, sem problemas, pode no meu particular que a gente vai conversar. Vamos dando sequência aqui no título. O título é fácil, né, meus queridos? Em se tratando da notícia, o título é a manchete, né, que vem com as letras maiores. Então, é esse aqui, todo mundo acertou, né? Os dinossauros vão invadir São Paulo. Agora, vamos lá, o subtítulo. Como eu falei que eu readaptei essa tabela, então a gente vai tratar da lide. O que é a lide? A lide, normalmente ela vem abaixo da manchete e ela é um resumo do primeiro parágrafo. Então, para eu poder resumir, eu tenho que ler o parágrafo inteiro e ver o que eu posso trazer como também uma frase marcante que motive o leitor a querer ler essa notícia. Então, a professora fez assim, ó, mas você também pode estar fazendo aí de uma outra forma, desde que não fuja do primeiro parágrafo. Então, aqui, ó, eu coloquei exatamente isso, ó.
Rede de shoppings em São Paulo irá receber visitantes inusitados. Então eu não preciso colocar que são dinossauros, porque senão vai dar muito, né? Eles já sabem que os dinossauros vão invadir São Paulo, já chamou atenção. Pô, como assim? Dinossauro não existe? Ué, peraí, mas não é fake news. E de fato não é mesmo. Era só uma forma do jornal, né, de quem escreveu essa notícia, chamar a atenção. Então, mas aí, quando eu venho para a lead, eu tento esconder um pouquinho mais para poder despertar a curiosidade do leitor. Então, eu coloco rede de shoppings em São Paulo irá receber visitantes inusitados. O que seria isso, né? Inusitados, quer dizer, aqueles que a gente nunca espera, né? Que de repente vai acontecer um evento, né? O inesperado. Então, assim, acho que o inusitado é o inesperado, né? Então, isso daí já vai aguçando a curiosidade do leitor. Dando sequência, aqui também a data da publicação, como a professora do Centro de Mídias já ressaltou. Essa notícia foi do dia 23 de outubro de 2019, olha, ano passado, ó, fresquinha praticamente, não é? Dando sequência, nós temos aqui o autor da notícia. Então, aqui lá no finalzinho você tem, ó, elaborado, né, feito pela equipe CI. Dando aqui a continuidade, qual o fato noticiado? Então, o fato noticiado, aqui a professora colocou, ó, shoppings farão uma exposição de dinossauros em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Aqui eu pus um pontinho que não coube, devido à letra da professora. Então, queridos, qual é o fato, né? O acontecimento, né? Fato é acontecimento. Quer dizer, o que vai acontecer, né? Qual é o fato noticiado? É porque os shoppings farão uma exposição de dinossauro, mas assim, né? Eles vão fazer em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Então, aqui, continuando, onde ocorreu é o local. Então, shoppings em São Paulo, né? Mais um pouquinho aqui. Como aconteceu? Como? É o modo, a maneira, né? Como aconteceu? Então, vamos ver como aconteceu? Os dinossauros foram transportados por guindastes de aço para a segurança de todos, né, meus queridos? Porque, pelo que eu entendo aqui, pelo que eu entendi na notícia, esses dinossauros, para que eles sejam, de fato, a melhor atração, para trazer toda a magia, esse dinossauro ele tem que ter o tamanho real, né, do que a gente já conhece nos livros. Mas para isso eles são extremamente pesados. Então, como aconteceu para que tudo isso viesse a acontecer, né? De que maneira? Eles foram transportados, né, por guindastes de aço para a segurança de todos. Se você encontrou outro também, pode falar comigo e tudo é conversado, porque a notícia é tão recheada de informação, apesar de tão pequena, que a gente com certeza pode discutir outras respostas, tá certo? Vamos lá, por quê? Né? Por que ocorreu? Então, assim, aí eu coloco aqui para ajudar no porquê, né? Finalidade e objetivo. Tudo tem um objetivo, né? Existe uma exposição, mas por que existe essa exposição? Ela aconteceu. Então, vamos ver o que a professora colocou? A ideia, desculpa, queridos, a ideia era proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as lojas. Quem disse isso é o próprio diretor. Até nós temos aqui, ó, voltando aqui na notícia, você tem aqui, ó, Gustavo Almeida, né, ó. Quando ele fala assim, certamente eles farão a alegria da garotada. Aí ele continua, ó. A ideia é proporcionar um momento, ó, um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas, afirmou também o diretor. Então, meus queridos, é bem bacana essa tabela, né? Então, eu fiquei feliz por encontrar uma forma de adaptar essa tabela a essa notícia.
Então, a semana que vem, né? Na semana que vem, a proposta é continuar nessa mesma linha. Segunda-feira vou postar mais um de matemática, na quarta-feira mais um de língua portuguesa, só que os conteúdos eles vão vir. Matemática a gente vai dar uma continuidade aí bem gostosa, com o plano cartesiano, junto com os polígonos, mas língua portuguesa nós vamos começar com cartas de leitor na íntegra. O que significa isso? Nós vamos ver todas as cartas do ler e escrever. Não, eu aconselho vocês não verem agora, senão na hora que chega o vídeo vocês vão ficar cansados, né? Então não é interessante. Interessante é curtir o vídeo, prestar atenção e se fortalecer, meus queridos. Se fortaleçam, né? A vida não é para os fracos, meus amores. A vida é para os fortes, para os comprometidos, para quem acredita num amanhã melhor, num ano de 2021 melhor para vocês. Quanto mais fortes vocês estiverem, como eu sempre falo e vou falar de novo, menos manipulado você vai ser. Ninguém vai te enganar. Quanto mais fraco você for, se você tá achando que eu vou fazer tudo de qualquer jeito, se você acha que você está enganando quem? Ou a tua mamãe, papai, família, ou a professora? Não. Você está enganando a você mesmo. Então você precisa ver o que você quer ser, quem você quer ser, como você quer ser. Você quer ser passado para trás? Você quer ser enganado pelas pessoas? Não pode ser enganado. Quanto mais entendimento, mais conhecimento eu tenho, menos eu sou enganado. Não deixem as pessoas te enganar. Os políticos, os poderosos, como eu já falei em outros vídeos, precisamos ler as pessoas, precisamos ler o mundo à nossa volta. E a gente só consegue ler o mundo se a gente ler o nosso mundo dentro de casa. O que você tem hoje dentro de casa? O centro de mídias. Aproveitem. Aproveitem, meus queridos. Com Deus.